A doutora e especialista em radiologia, né, e imagens médicas Lucy Kerr fez um vídeo, né, recomendando a ivermectina, assim como diversos membros da comunidade médica brasileira têm feito recomendações, né. Eu fiz uma análise de um dos estudos que ela indicou para ver o quão confiável é a ivermectina segundo o estudo, para a gente poder ver quais são as evidências científicas que estão por trás, né, da ivermectina, né? Será que a ivermectina é eficaz? Será que a gente pode confiar nesse tratamento para a Covid em vez de outras soluções como as intervenções não medicamentosas, né? Como isolamento social, máscara, lavagem de mãos e na vacina? Ou a gente deve confiar só em remédios como a ivermectina? Vamos dar uma olhada nisso? Depois da vinheta. Bom, vamos lá então. Queria falar aqui sobre esse vídeo, né, da doutora Lucy Kerr. E aqui ela está citando como referência, né, da ivermectina, né, ali um estudo do grupo chamado BIRD, né? É, antes, que é esse grupo aqui, ó, que é o British Ivermectin Recommendation Development. Então, ou seja, eu já poderia citar aqui de cara que isso tem um viés, porque esse é o grupo, né, de recomendação da ivermectina, né, eles não vão publicar um estudo falando que ivermectina não funciona. Mas isso seria uma coisa muito rasa, né? Porque eu estaria só discutindo uma meta-discussão, né? Se eles são contra ou se é a favor, né? Se o quesito aqui é ser científico, nós vamos entrar mais a fundo. Uma outra observação que é importante se fazer é que a doutora, né, Lucy Kerr, ela dá o CRM dela lá no site, você pode localizar aqui, né, no CREMESC, né? E você vê que ela é de São Paulo. E aqui você diz aqui, né, Lucy Kerr, desculpa, acho que eu falei Luciana, né, Lucy Kerr. Você digita o CRM dela e você vai aparecer os dados dela. O importante aqui é destacar que a especialidade dela é radiologia e diagnóstico por imagem. Nós estamos falando de Covid, nós estamos falando de infectologia. Não é a área de especialidade da doutora Lucy Kerr. Bom, tá. Mas já que, então, não pode ser simplesmente a palavra da doutora Lucy Kerr, né? Porque não é a especialidade dela. Mas já que ela está citando o BIRD, né? Que deve ter gente especializada, a gente vai lá e vamos ver lá. Eu já citei que o BIRD é esse grupo, né? Que defende ivermectina. E eu não localizei o que ela está citando aqui como revisão de janeiro do BIRD. Eu fui na página do BIRD, procurei as publicações dele e a última publicação que eles têm é a publicação de fevereiro de 2021. Eu vou considerar ela como válida no sentido de que eles não vão ter publicado uma coisa em janeiro. Ela pode ter confundido também, né? Ela pode ter colocado aqui janeiro de 2021 e pode ser fevereiro. É uma possibilidade também, uma confusão. Mas também porque se o BIRD publicou uma coisa em janeiro, ele não vai publicar outra coisa totalmente contra em fevereiro, né? Então, ou seja, se ele publicou alguma coisa em janeiro favorável à ivermectina, na publicação de fevereiro ele vai publicar uma coisa contra. Pegando essa publicação, né, de fevereiro, eu estou com ela aqui, eu vou tecer alguns comentários dizendo aqui. O BIRD é um grupo britânico, né? O B é de British, né? Aqui está o estudo, aqui a gente pode passar. Aqui ela cita, né? Ela cita como grande referência aqui, né? A doutora Tess Lawrie, né? Então aqui você tem a fala da doutora Tess Lawrie. Então nós temos aqui que é o artigo dela, a mesma referência, como eu disse. Se ela falou uma coisa em janeiro, né? Ela não vai falar o contrário da coisa em fevereiro. Então nós temos aqui o estudo aqui. O ponto, né, que eu quero destacar desse estudo é justamente isso daqui, ó. É que o próprio estudo se diz como uma sistemática revisão e meta-análise, né?
que eles conduziram para preparar as evidências, né? Esse é outro ponto. Eles estão preparando evidências, né? Não são conclusões, né? Então, ou seja, evidência é alguma coisa que aponta para algo, não é bem uma decisão, né? Não é um conhecimento, é só uma evidência, é algo que precisa ser pesquisado mais, mas não é algo certo. Então, aqui também não é a minha opinião de que não é um estudo, não. Está escrito aqui, ó, eles mesmos chamam de revisão e meta-análise, que eles conduziram. O ponto interessante aqui é o seguinte: o que é uma revisão e meta-análise em artigo científico? Revisão é quando você vai extrair uma outra conclusão de um trabalho já feito, ou seja, você pega o resultado dele e dá uma conclusão diferente. Isso é problemático, né? Porque quando você conduz um estudo, né, você faz as revisões, você pode modificar o desenho do seu estudo para tentar ter mais informações acerca daquilo que você descobriu. Então, ou seja, se você descobre alguma coisa, uma média, né, alguma coisa diferente no seu estudo, você tenta aprofundar naquilo. Então, você, por exemplo, se for um estudo médico e você tem alguma evidência de algum tipo de dor no seu paciente, você vai pedir para os seus voluntários fazerem mais exames. Então, por exemplo, às vezes você fez só um raio-x do seu paciente e concluiu que pode ter alguma coisa que o raio-x não está pegando. Você pega os mesmos pacientes e você conduz eles, submete eles, por exemplo, a uma ressonância magnética, a um ultrassom. Isso não muda o resultado da sua pesquisa, mas com exames mais detalhados você pode obter mais informações. Ao passo de que quando você está fazendo uma revisão, você já pegou o resultado pronto. Você não tem mais condições de, por exemplo, pedir uma ressonância daqueles pacientes, porque você não tem mais o contato daquelas pessoas. O teste foi feito muito tempo depois, então aquela característica que poderia ser observada não se pode mais. Então, revisão de estudo, ela é sempre muito complicada. Normalmente você faz revisão, né, de forma mais assertiva quando você tem um outro estudo que pode dar uma explicação para aquele estudo, né? Então, por exemplo, olha só, eu tenho um segundo estudo mais recente, bem qualificado cientificamente, que fala o seguinte: olha, aquele efeito naquele estudo foi por causa disso. Aí você pode até fazer uma revisão do estudo com base em um terceiro estudo. Mas fazer a revisão mudando a conclusão com base em nada é complicado. E meta-análise é você pegar pedaços, né, desses estudos, juntar com outros e tentar extrair uma outra coisa. Então você faz uma mistura de estudos que também não é uma coisa muito conclusiva. Por isso aqui que ele não está falando em conhecimento. Isso aqui só pode dizer o que ele está dizendo mesmo, que são evidências, né? Ou seja, precisa estudar mais, mas você não pode tomar uma decisão com base em meta-análise de estudo científico, porque meta-análise científica, embora seja estudo, seja científico, é simplesmente uma referência para que outro cientista venha estudar e chegue a alguma conclusão. Você não pode tirar a conclusão de meta-análise. Então, esse que é o ponto. Então, esse artigo aqui não se pode tirar nenhuma conclusão dele. A citação, né, que a doutora Lucy está fazendo nesse estudo aqui, ele não tem essa força acadêmica porque ele é uma revisão e uma meta-análise. Mas ainda assim, a gente poderia estar falando aqui que eu estou no meu viés, porque eu não quero acreditar na ivermectina, porque eu não concordo, então eu estou indo contra as evidências do estudo. Então, eu vou dar uma avançada aqui, vamos ver os resultados dele, vamos ver então se são resultados fortes e contestáveis, se eu deveria mesmo mudar a opinião. Bom, esse aqui é o estudo. Essa parte aqui é o país e os participantes, né? Tem uma série de pessoas aqui envolvidas. Tem Irã, tem Turquia, tem Índia, tem Argentina, Bangladesh, Bulgária. Então, eu dei uma lida, são 18 estudos no mundo. Bom, aqui é a tabela de evidência da onde que ele vai se tirar as conclusões dele. Aqui nós temos, né, o resultado, né? Então, aqui nessa linha vai ter o resultado. Então, na segunda linha você tem o número de participantes. Na terceira, coluna, você tem o risco médio, né?
Na quarta coluna, você tem o risco sem a ivermectina. Então, ou seja, o que acontece com as pessoas que não tomam, o resultado que dá. E aqui nós temos o risco com a ivermectina. Aqui ele está colocando, né, o nível de certeza que a conclusão dele tem, da evidência. Né? Mais uma vez, não é decisão, não é conclusão, é só o nível de certeza da evidência. Então aqui nós já temos aqui que é baixo, né? Baixo para moderada. Vamos lá. Causa de morte relativo a qualquer causa. Então, ou seja, você tem ali 1892 pacientes estudados, ou seja, pegou todos os estudos, juntou todo mundo, pegou tudo que morreu e chegou que morreram 13 pessoas. Então aqui você está pegando o risco, né, o risco médio, né, na curva da população. Eu queria citar aqui o seguinte: o risco sem ivermectina. Se você considerar, você extrapola isso aqui para 1.000, né, para cada 1.000 pessoas, né, você teria aqui um número de 91 mortes para 1.000, enquanto com ivermectina você tem 62 para 1.000. Mas é uma diferença muito pequena, nós estamos falando de 62 para 92 para 1.000, por isso que ele está colocando aqui que é uma evidência baixa. Então, ou seja, nós estamos falando aqui que é o seguinte: olha só, você tem uma redução muito pequena dessa mortalidade, lembrando, aqui eu estou falando de 62 em 1.000, né, então estou falando de alguma coisa de 0,3%, né? Então não é 30 pessoas, né? Em termos de percentual aqui, é 0,3% de chance de morte, ainda num estudo que ele pegou um monte de estudos diferentes, juntou tudo. Então, ou seja, a chance disso aqui ser um relato real, né, extrapolar para a população, é muito baixa. Além do mais, eu tenho que falar que muitos dos voluntários desses estudos eram médicos. Então, a prevalência de morte de médico é diferente da população. Não sei se é maior, não sei se é menor. Mas eu sei que quando você faz um recorte, você tem que olhar a média do recorte. Você não pode olhar a média da população. Então, você tem uma diferença muito baixa. Bom, é positiva para a ivermectina, ele marcou aqui de azul. Mas olha só para você ver as outras questões. Necessidade de ventilação mecânica, né, que são os respiradores. Bom, não tem diferença entre com ou sem ivermectina, então isso não muda a sua chance. Até nesse estudo do BIRD está dizendo que não muda. Tá. Tempo de recuperação em dias, né? Então quando que o PCR massa que a pessoa não teve mais? Também não tem diferença. Tempo de recuperação clínica, né? Então, ou seja, aqui o PCR pode estar acusando ainda que você tem, mas você já está bem, você já voltou para casa ali. Então também você tem aqui, não tem diferença. A diferença é muito pequena para poder ter algum tipo de certeza. O tempo, né, de estadia hospitalar, né? Quanto tempo você fica no hospital? Também a diferença é muito pequena. Então perceba que você tem várias considerações aqui que esse estudo está falando que não tem como você chegar a nenhuma conclusão. Improvement, melhora. Aqui é o mais complicado de todos, porque eles estão falando aqui, ele cita aqui na tabela 543 melhoras por 1.000, né, com casos médio e moderado de Covid, e do outro lado ele compara 185, né, também melhoras, né, por 1.000, aí ele vem aqui, né, melhora de 119 por 200. Ele não está... olha só para você ver. Aqui, essa coluna aqui, ó, é sem ivermectina. Aqui você tá até falando, aqui nós estamos colocando, esse estudo aqui está até dizendo que, se você fosse considerar isso aqui, que a melhora sem ivermectina é melhor, porque você tem 543 para 1.000, né? Então nós estamos falando que metade das pessoas melhoram. Aqui você tem 185 para 1.000.
com ivermectina. Mas aqui ele coloca aqui casos leves moderados e no outro lado aqui ele não especifica bem. Além do mais, ele cita aqui embaixo o que não calculou, né? Então você não tem nem como saber se tem vantagem ou não tem vantagem. Mas isso daqui não está aparecendo no estudo como recomendação. Então, ou seja, a recuperação sem... Eu poderia pegar esse pedaço aqui, recortar e falar, não, aqui ó, a melhora sem ivermectina, você tem mais chance do que com ivermectina. Outro ponto aqui, a piora, deteriorização. Você tem uma deteriorização maior com ivermectina. Então você tem 189 para 1000 e 140 para 1000, né? Aqui eu estou sempre considerando que quando nós estamos falando aqui de para 1000, né? Então nós estamos falando aqui de 1%, né? Então 40%, estamos falando de 0,4% de diferença. Então é uma diferença muito pequena. Aqui você poderia falar, não, mas você tem uma deteriorização melhor. Mas se você considerar que você tem muito mais melhora do que deteriorização aqui, eu diria que os benefícios são maiores, de não tomar ivermectina são maiores do que o prejuízo, considerando essas 4 coluninhas aqui. Bom, admissão, né, no hospital, não tem diferença, ele marca aqui. Duração da medicação de ventilação, né, mecânica, também não tem registro de se teve, então não tem. E aqui, eventos adversos severos, né? Então qualquer tipo de evento severo. Aqui ele está falando que você teve menos de 1%, então você teve 5 em 547 pessoas, né, que estava no grupo, né, aqui ó, teve menos de 1%, né, tiveram, né, SAI, né, que é Severe Adverse Events, né, que está escrito aqui, no grupo com ivermectina. Então, ou seja, teve 1% ainda que tiveram eventos adversos severos no grupo de ivermectina, e no grupo de controle que não tomou ivermectina não teve nenhum. Então, mais uma questão. Ainda assim, eu não poderia afirmar com esses dados aqui que não tomar ivermectina é positivo. Contudo, eu não posso também, ao contrário disso, afirmar que é positivo, que eu não poderia, aliás, desculpa, não estou confundindo. Eu não poderia com esses dados jamais falar que tomar ivermectina é negativo, com esses 5 de caso severo, com esses 500 em 1000 de melhora. Eu não poderia afirmar que é positivo não tomar ivermectina, que você vai ter uma situação pior tomando ivermectina. Mas, contudo, eu não poderia jamais pegar esses dados aqui, esse meta-estudo, e falar que é o seguinte, que a ivermectina é positiva, porque a maioria das informações que estão contidas na tabela do estudo do BIRD, que foi indicado pela doutora Lucy Kerr, demonstra que não é positivo. E aqui nós temos aqui a última linha em azul, onde a ivermectina mostra, né, alguma vantagem, infecção por Covid, né, que é pegar a doença. Sem ivermectina você tem 296 para cada 1000. Tomando ivermectina, você tem 254. Então, nós estamos falando aqui, 296 para 254 é uma diferença muito pequena. Ele coloca aqui como low. Então, nós estamos falando aqui de, mais uma vez, 5 para 9 é 4. 0,4% de chance a mais que você tem se você tomar ivermectina. Bom, juntando isso tudo aqui, mais uma vez lembrando que é o estudo do BIRD, indicado aqui, revisão do BIRD, indicado pela doutora Lucy Kerr, eu não me sentiria seguro para tomar ivermectina. Eu não pegaria isso aqui considerando essas duas evidências. Outra questão aqui que estava... tem essa outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui, é o seguinte, aqui embaixo da tabela ele colocou isso aqui, né?
o GRADE, né, que é um protocolo médico, né, para poder identificar, né, a força da evidência, né. Então ele coloca aqui de baixa certeza, né, very low certain, de baixa certeza, de certeza moderada, de alta qualidade. O ideal é que você tenha, né, conclusões de alta qualidade para você tomar uma decisão, né. Aqui, quando ele coloca de baixa certeza, é muito incerto. Tá falando que é mentira? Não, mas está falando que é muito incerto. Então você está contando com a sorte. E perceba que todos aqui, inclusive o que é positivo, né, os dois pontos que é positivo para a ivermectina, ele está com low. Eu não sei aqui. Aqui ele colocou low. Ele colocou low to moderate, né? Se eu considerar com muita boa vontade aqui low to moderate, vou fingir que não tem low, eu vou fingir que é só moderate aqui. O que o moderate nos diz, né? Que mais estudos é necessário, né, para para entender o impacto, né, a eficiência da mudança, né? Então, não tem nada nesse estudo aqui que diga que com certeza que a ivermectina é positiva. Inclusive, se você considerar todos os itens aqui, você tem, inclusive, algumas coisas preocupantes, né? Você tem um índice de melhora menor do que o tratamento atual. E você tem aqui, apareceu um grupo com eventos adversos severos, né, no grupo que tomou ivermectina. Então, é uma questão se pensar se vale mesmo a pena apostar suas fichas numa questão como essa ou apostar numa vacina, né? Então, eu acho que é isso, né? O objetivo era só falar dessa forma clara, né? Para não ficar no achismo, né? Ser uma coisa bem razoável mesmo. Então, ou seja, eu sentei aqui, li o artigo, estou olhando os pontos e vou deixar o link para poder ver o artigo para você poder tirar suas próprias conclusões. Dá uma olhadinha aí e vê aí.